Oiê! Como entender as mensagens do corpo da sua criança? Esse é o tema do SOS Mãe Intuitiva de hoje. Bem-vinda! Bom, existem duas formas da gente expressar memórias, experiências, emoções, informações que estão aqui dentro de nós, guardadas em lugares mais profundos, né? Dentro das nossas células, do nosso DNA, dentro do nosso subconsciente. Então, no nosso dia a dia, a gente consegue identificar apenas 12% do que realmente a gente é, do que realmente nos dirige às nossas ações. Então, imagina que a gente é um ser completo e muito complexo e a gente consegue perceber quem a gente é e como que a gente tá, como que a gente está se sentindo apenas 12% e não 100%. É muito difícil a gente se perceber, a gente se notar, né? Se entender. Oi, Carla. Gabi, o programa está maravilhoso. Oba! Quero receber boas notícias. Hoje a gente teve uma boa notícia aí de uma mãe que reverteu a necessidade de uma cirurgia. Vou compartilhar com vocês, não agora, mas nos stories vou compartilhar com vocês. Oi, Fábia! Bom, então nós temos um movimento que acontece, já como sendo natural nosso, da gente esquecer quem a gente é, esquecer toda a nossa história, né? A gente vai... Quem que lembra como que foi o nosso nascimento, a nossa infância? Tem muitas pessoas que nem lembram da infância. Tudo isso está aqui, está registrado no meu corpo, está registrado nas minhas memórias, só que a gente vai guardando dentro de uma outra área da nossa memória, né? Numa outra, como se fosse uma outra salinha mais afastada, que é o nosso subconsciente, e a gente não olha mais para aquilo. E a única forma da gente perceber que a gente tem aquilo ou não dentro de nós é através de 12% do que nós realmente somos, que são os nossos comportamentos, as reações que a gente tem com relação a alguma situação que está acontecendo, as dores que nós sentimos no nosso corpo e as doenças que se apresentam também no nosso corpo. Então, nós temos algumas formas de relembrar a nossa história e entender por que a gente está carregando aquela determinada dor, o porquê que aquela criança está sempre com dor de ouvido, por que aquela criança está sempre com otite, por que aquela criança está sempre com dor de garganta, por que eu, mãe, estou sempre com dor de cabeça, por que essa criança não sai das doenças recorrentes. Isso tem uma explicação, tem uma resposta, que não é simplesmente, é a criança que começou a escola, é normal. Sim, a gente já acredita nisso completamente. E óbvio, quando a gente troca informações com outras pessoas, a gente também troca, compartilha bactérias que podem sim estar com essa pessoa, com essa criança, né? Mas não necessariamente isso vai adoecer uma criança. Então, tem crianças que não adoecem e tem crianças que adoecem. Por que tem crianças que adoecem e outras que não adoecem? Porque a estrutura dela, de memórias, a estrutura emocional, que está ligada àquele centro de imunidade, ela é diferente. Então, a gente tem que entender quais são esses sinais, tá? Quais são esses sinais? Por que está acontecendo isso repetidamente no meu corpo? Por que está acontecendo isso repetidamente no corpo do meu filho? Tem uma mensagem por trás, tem uma mensagem emocional aí que pode ter relação com a história dessa criança, a forma como ela chegou no mundo, ou até mesmo com a nossa história. Por que é diferente quando a gente olha para a criança? Por que não é igual para nós adultas? Porque a criança, ela tem um espelhamento. Ela está vivendo uma fusão emocional até os 7 anos com a mãe, com aquela pessoa que representa a figura materna para aquela criança. Então eu tenho que entender não só o que está acontecendo com a criança, mas
também o que está acontecendo com essa mãe. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho como que isso funciona e de que maneiras vocês conseguem aí identificar o que está acontecendo, a origem disso. A partir de trazer a consciência, o que estava escondido lá no subconsciente, a gente já está iniciando um processo de tratamento. Então, faz parte do tratamento a gente começar a refletir sobre o que está acontecendo na nossa casa, a gente parar para resolver isso, né? Então, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui com vocês. A Patrícia, ela é aluna do programa Mãe Intuitiva, ela compartilhou com a gente essa mensagem: os problemas respiratórios aqui cessaram depois que curamos as memórias ancestrais maternas. Minha avó morreu muito jovem e era uma tristeza que minha mãe carregava e eu por ressonância também. Então, olha a conexão, né? A criança da Patrícia estava sempre doente, sempre resfriada. Se a gente não consegue parar para começar a perceber o que está acontecendo, a gente nunca vai resolver na origem isso. E a gente vai buscar tratar aqueles sintomas. A maternidade intuitiva, ela faz um caminho um pouco diferente. Nós temos a nossa medicina quântica, que a gente utiliza, que é a bula intuitiva, que vai tratar lá na origem emocional. As reprogramações genéticas que nos liberam de carregar coisas que estão no nosso corpo, elas vão tratar lá na raiz, que foi o caso que aconteceu aqui com a Patrícia. Ela teve consciência, ela trouxe à consciência uma memória de que a mãe não estava bem e ela entendeu, a partir do processo que ela viveu ali, de tratamento mesmo, que tinha tudo a ver com a vivência da mãe dela com a avó. Então, a avó faleceu, a mãe carregou toda a tristeza, depois a mãe da Patrícia, né, carregou toda a tristeza, a Patrícia carregou a tristeza da mãe e o filho dela estava carregando a tristeza da avó. E se não fosse resolvida essa origem, bem possível que a próxima geração que nascesse também iria carregar essa mesma dor. Então, enquanto não existe um corte geracional, vai repetir, vai carregar. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza compartilhar todas as nossas vivências, todas as nossas memórias, todos os nossos sentimentos com a geração seguinte. É uma forma da gente evoluir. É assim que nós evoluímos, né? Os seres humanos, tanto qualquer ser, né? Ele vai evoluir a partir disso, a partir do compartilhamento genético. Então, é natural que tudo que eu vivi seja transmitido ao meu filho. Só que eu já recebi também uma carga de informações que está vindo lá da minha mãe, da minha avó, da minha bisa, da minha tataravó e assim por diante. E o que essa gente viveu? O que eles viveram? Então, não era para acontecer da gente ter tantos problemas aí para resolver, de chegar na nossa vez, né, a gente ter tantos problemas para resolver. Mas assim, eles já tinham muitos problemas para resolver e eles não tinham solução. Então, a nossa bisavó lá, ela tinha muitos problemas, porém ela não tinha uma solução, não tinha como solucionar esses problemas. Ela não tinha conhecimento, ela não tinha acesso a conhecimento para poder solucionar, né? A gente não. A gente tem acesso a muito conhecimento e isso por vezes nos confunde, né? A gente fica, meu Deus, é tanta coisa, tantas possibilidades para poder me ajudar que eu me sinto perdida, eu não sei para onde ir, eu não sei qual caminho seguir. No caso das nossas bisavós, tataravós, elas não tinham essa possibilidade, elas não tinham caminhos para escolher. Elas simplesmente não tinham escolha, elas tinham que viver aquelas situações ali, aquelas dores. Elas não tinham acesso a tudo isso que a gente tem acesso hoje. Então a gente começa a realmente mudar uma geração inteira
né? A gente está fazendo esse movimento de mudar gerações a partir da maternidade intuitiva. Então, onde a Patrícia foi ali e cortou esse vínculo psicossomático com a avó, né? Com a avó dela e com a bisavó da criança. Então, a criança estava com resfriados constantes porque a bisavó passou pela situação toda ali de falecer muito jovem e aconteceu toda essa psicossomatização. Tá? Então, o que é isso? Né? Vou explicar aqui para vocês um pouquinho. Porque às vezes assim, a gente pensa, puxa vida, eu faço o meu melhor. Eu me dedico. Eu não grito com meu filho. Eu sempre converso. Eu uso educação positiva para conversar com meu filho. Eu faço tudo certo e mesmo assim essa criança está sempre doente. O que eu estou fazendo de errado? Às vezes não tem a ver com o que você está fazendo agora, mas com algo que você vivenciou lá na tua infância e foi compartilhado a nível genético com essa criança, ou até mesmo algo mais antigo, como foi o caso da Patrícia aqui, que foi algo bem antigo mesmo e que essa criança também estava carregando. Tá? Então, a gente tem informações muito antigas dentro de nós e pode ser que a ansiedade que você sinta nem seja sua. Você está sentindo uma ansiedade que vem lá da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó e você só está repetindo ela porque ela está dentro de ti e é isso, né? Tá aqui, tá vivendo em mim, faz parte de mim, recebi isso, vou repetir. Muitas pessoas têm diabetes, hipertensão, várias doenças que elas são muito comuns hoje em dia, principalmente quando a gente vai envelhecendo, mas porque essas doenças elas têm conexão psicossomática com os ancestrais, com as gerações anteriores. Então, a proposta da maternidade intuitiva sempre vai ser cortar essa conexão negativa com as gerações anteriores. A gente vai fazer uma nova seleção genética. Eu vou selecionar o que faz sentido eu carregar, o que vai fazer realmente eu crescer e me desenvolver a partir disso, tá? Eu vou responder vocês logo mais, tá, gurias? Então aqui eu vou trazer alguns pontos que são como pistas para a gente poder entender o que está acontecendo aí, tá? No nosso corpo nós temos 7 glândulas endócrinas. Essas glândulas, elas se comunicam com as informações que estão no nosso DNA e elas vão compartilhar informações em todo o nosso corpo. Tá? Então, a partir dessas glândulas, elas fazem essa comunicação psicossomática acontecer em todo o nosso corpo. Então, eu tenho 7 glândulas, que são os nossos centros, né, de comunicação emocional e endócrina, e esses 7 pontos eles vão fazer com que essa comunicação genética aconteça no meu corpo. Tá? Então, todas as minhas emoções, a minha estrutura mental, a minha saúde mental, a minha saúde física, os meus comportamentos, a forma como eu reajo diante dos acontecimentos da minha vida, tudo isso está relacionado a essa estrutura que ela é de todos os seres humanos. Inclusive os animais, eles têm uma estrutura muito parecida, porém, questões de consciência, desenvolvimento de consciência é um pouco diferente, mas os animais também têm os pontos e as conexões emocionais ligadas ao corpo, tá? Então, assim, para eu começar a entender o que a minha filha, o que meu filho está querendo dizer, ou até mesmo o que o meu corpo está querendo dizer, eu preciso entender um pouquinho como funciona essa estrutura. Ela é a base para que a gente consiga entender todo o restante. Tá? Então, o que significa psicossomática? Psique vem do grego, né, e significa alma. Somática, soma, significa corpo. Então,
qual que é a tradução da psicossomática, né? Tudo aquilo que veio da alma e que vai ser mostrado, né, no corpo. Então, a psicossomática, ela é muito antiga, né? É um estudo aí lá de 1919, já existia esse termo psicossomática. Então, é muito antigo. Muitos estudiosos trazem essa informação, onde a gente começa a entender que nada começa no corpo. O corpo, na verdade, é um resultado, é a soma, né? É a somática dos outros corpos, né? Das informações que estão além do corpo físico. Então, a gente tem as emoções ali nutrindo esse corpo físico e nós temos o nosso DNA, que ele é conectado com a nossa alma, com o nosso espírito e com a experiência que a gente veio viver aqui nesse planeta. Então, sempre na psicossomática e na maternidade intuitiva, a gente vai sempre entender e se lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, nós temos uma informação que vai além desse corpo. O corpo em si é um resultado de todo um processo emocional, memórias, situações que foram vividas e ali vão ser todas representadas através do corpo. Tá? Então, o corpo ele vai me mostrar as pistas que eu tenho para conseguir entender da onde que está vindo cada coisa. É através do corpo. É a forma mais fácil da gente conseguir entender o que está acontecendo com a nossa criança ou comigo mesmo, se eu estiver passando por alguma situação de doença. Eu vou identificar com maior facilidade pelo corpo. Porém, não é o corpo que criou isso. A gente tem toda a soma acontecendo no corpo. O corpo é o resultado, é só isso que eu quero trazer bem a consciência para vocês. O nosso corpo, ele é o resultado de informações que estão chegando nele, de memórias, de genética, de emoções. Tudo isso vai ali construindo esse corpo e trazendo uma informação. Só que, para a gente conseguir identificar com facilidade que emoção é essa, a gente tem que perceber os sinais do nosso corpo. Tá? Então, perceber se o nosso corpo ele realmente está funcionando da melhor forma, funcionando de maneira saudável. Então, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês perceberem se está tudo bem aí ou se alguma coisa precisa ser olhada, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai olhar é sempre de baixo para cima. E o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui é o ponto que fica lá no início do tronco. E ele comanda o funcionamento do intestino, ossos, músculos e bexiga. Tem que perceber as coisas de uma maneira mais ampla aqui, tá, gurias? Vão me avisando aí se vocês tiverem alguma dúvida. O que vai adoecer os órgãos que estão conectados com essa glândula aqui, com esse ponto psicossomático? O medo, a ansiedade, a insegurança, a timidez. Que doenças podem estar associadas a esse ponto? Constipação intestinal, algum problema de intestino, parasitas no intestino, vermes, infecções urinárias, teve mãe que colocou na caixinha, infecções urinárias, musculatura muito flácida, dificuldade de aprendizagem, de aprendizagem de caminhar, né? Dificuldade de desenvolvimento motor, pode ter algum ponto aí com relação aos músculos, algum problemas nos ossos também, alguma fraqueza de cálcio, alguma fraqueza no processo mesmo de desenvolvimento ósseo, tá? A própria ansiedade, ela tá aqui, ela é a partir daqui, desse ponto, que a gente produz alguns hormônios muito importantes, tá? Então, hormônios importantíssimos são produzidos a partir desse ponto aqui, endócrino, que são os hormônios que vão trazer pra gente uma sensação
muito grande de paz, de segurança, que é a própria dopamina, a serotonina. Então, se eu não estou produzindo esses hormônios de uma forma positiva, eu vou começar a produzir por aqui cortisol, porque aqui também é o hormônio do estresse. Então, tudo vai se desencadeando numa doença, o corpo vai gritar em algum momento. Então, estou muito estressada, estou muito ansiosa, essa glândula ela vai começar a produzir muito cortisol, muita adrenalina e não vai sobrar espaço para a dopamina ser produzida. E a dopamina é um hormônio que vai nos trazer uma sensação muito grande de segurança, de alegria, e a gente precisa dessa dopamina. Então, se eu ficar produzindo esses hormônios que estressam o meu corpo, vai adoecer o meu corpo, vai adoecer o meu intestino, vai adoecer os meus ossos, vai adoecer os meus músculos, vai adoecer a minha bexiga também. E, obviamente, nada está desligado no corpo. Essa glândula não funcionando bem, aos poucos, conforme o tempo vai passando, todo o corpo vai ficar com problemas, vai ficar desregulado. Então, não tem como, né? Para um carro andar, ele precisa de 4 rodas, ele precisa de um motor que tem um monte de peças ali para fazer funcionar, ele precisa da gasolina ou, enfim, de algum combustível, ele vai precisar de água, ele vai precisar de um motorista, ele vai precisar de várias coisas ali importantes para que ele funcione. Queimou uma vela no carro, ele vai andar? Vai andar um tempo. Só que isso vai fazer com que outras coisas estraguem até que esse carro pare de andar. Então, o nosso corpo ele funciona do mesmo modo. Se essa glândula ela não estiver produzindo em equilíbrio os hormônios que ela precisa produzir, todo o corpo vai começar a ficar prejudicado e vai chegar um momento que ele vai dar um problemão, vai criar um problemão e pode chegar ao ponto de parar de funcionar. Então eu preciso me perceber o que está acontecendo. Eu não posso negligenciar os meus sentimentos, eu não posso negligenciar as minhas emoções. Só que isso é uma coisa muito nova, porque ninguém nos ensinou a olhar para as nossas emoções. Quem aqui teve, né, um bom desenvolvimento de inteligência emocional na infância? Alguém aqui consegue dizer assim, confirmar para mim assim, eu tive uma boa inteligência emocional desenvolvida na minha infância? Ou me fala que não tive. Responde para mim aqui, teve ou não teve? Então, assim, se a gente não tem essa inteligência emocional desenvolvida na infância, a gente não vai saber como gerenciar aquilo que a gente está sentindo. A Thaís está dizendo não tive, Dani não tive, Ká não tive, Dani não tive, Leila eu não tive, Suzana também não, Janaína também não. A Gabi mediana, inteligência emocional na infância. Patrícia não tive. Não tive, Fábia não tive. É isso, gurias. Então, assim, como que eu vou saber o que eu tô sentindo se eu não aprendi isso? As nossas crianças, elas estão com uma super oportunidade, porque hoje em dia tá muito mais fácil da gente conseguir ensinar para eles tudo isso. Só que algo muito importante que a gente aprende na maternidade intuitiva é que não adianta eu ensinar educação positiva para os meus filhos, estudar sobre isso e aplicar isso no meu dia a dia se eu não estiver bem emocionalmente. Porque a mensagem que chega na criança não é só verbal. Óbvio que as nossas palavras elas são importantes, a forma como a gente se comunica com os nossos filhos é muito importante, mas não é só verbal a nossa comunicação com eles. Nós temos um cordão umbilical quântico,
um cordão psicossomático que envia informações o tempo todo para essa criança. Até os 7 anos, esse cordão está enviando informações para essa criança todo o segundo. A todo segundo tem informações chegando nessa criança. Então eu preciso também olhar para as minhas emoções, mesmo que seja difícil entender, né? Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o que foi construído em mim lá na infância, a forma como eu entendi a segurança, como que eu busco segurança. Porque o que cura esse ponto, né? Como que eu regulo esse ponto? A partir da segurança. E a partir da segurança eu me sinto corajosa para agir na minha vida, para ir em direção aos meus sonhos, para agir da maneira como eu acredito que é o correto para mim. Quando eu não tenho ativado essa segurança, uma segurança positiva, eu vou viver sempre com medos. E isso vai me tornar rígida, vai me tornar inflexível, vai me tornar controladora, vai me tornar perfeccionista. Eu não vou conseguir sair muito do lugar porque eu vou ter muito medo de mudanças. E isso vai me limitar. E naturalmente isso vai me adoecer. Vai chegar um momento que esse meu condicionamento mental vai chegar no meu corpo. E a primeira glândula que vai ser afetada vai ser essa primeira glândula, que são as adrenais. Elas vão ser prejudicadas porque eu não estou olhando para isso, né? Eu estou vivendo com base nos meus medos, nas minhas inseguranças. As minhas escolhas, elas são com base nos meus medos, né? Então, eu pulo ou não pulo? Não vou pular porque eu tenho medo. Tá, mas e se eu pular, o que acontece? O que pode acontecer se eu chegar ali do outro lado? Se eu der esse pulinho e ir lá para aquele outro lado? Eu nem cogito isso, eu não vou. O que vai acontecer se eu simplesmente mudar para uma outra casa, mudar de cidade, mudar de trabalho? O que pode acontecer comigo? Eu não vou fazer isso, eu não vou me arriscar. Então, eu estou sempre tomando decisões com base no medo e não com base no que realmente lá no meu coração eu gostaria de fazer. Eu vou fazer sempre a escolha pelo que parece ser mais seguro. Então, eu preciso olhar para a minha segurança, eu preciso entender como que eu recebi essa base lá na minha infância. E a segurança a gente vai desenvolver na infância lá no segundo setênio, que é o momento onde a gente tem maior conexão com a figura paterna. E essa figura paterna não necessariamente precisa ser um pai biológico, ela é uma figura. Então, assim, fui criada pela minha avó e pelo meu avô. Quem fez o papel de pai para mim foi o meu avô. E tá tudo bem. Esse avô é a tua figura paterna. Foi ele, através do que ele te mostrou, que você desenvolveu a segurança. Ou não. Né? Ou não. Ou os medos, né? Tem um pai biológico, só que esse pai biológico saiu de casa muito cedo e minha mãe ficou sozinha comigo e me criou até eu crescer e ser independente. Quem foi a tua figura paterna? A sua mãe? Não foi o seu pai que foi embora, foi a sua mãe. Então a gente vai entendendo que por vezes a gente coloca uma pessoa que foi embora da nossa vida e que não cumpriu esse papel como nosso pai. E é isso que nos gera medo, porque nós não colocamos a figura correta no papel de pai. E é muito legal porque na maternidade intuitiva as mães começam a entender quem realmente foi o seu pai ali. E muitas delas percebem, puxa vida, meu pai sempre foi a minha mãe. Ou meu pai sempre foi a minha madrinha que estava sempre com a minha mãe me ajudando. Teve várias mães que trouxeram assim, eu percebi que a minha tia, que ajudava a minha mãe comigo, com a gente, ela foi a minha figura de segurança. Ela representava a segurança para mim. E agora eu consigo entender. E aí quando a gente entende isso e quando a gente coloca a figura correta de segurança dentro da nossa consciência, muda tudo.
eu começo a sair desse estado de medo, de ansiedade. O meu intestino volta a funcionar, porque eu não preciso mais procurar por essa segurança que eu não tive, que eu estava olhando só para a falta dela. Porque na minha infância ninguém me ajudou a entender o que estava acontecendo. Eu não consegui entender, porque, enfim, né, as nossas mães não tinham essa consciência também. Eu falei com muitas mães sozinhas, mães solos, nos últimos dias aqui no direct, e eu sempre falo para elas, né, que você tá ali para fazer esse papel de segurança também para essa criança. E é importante que ela saiba disso, que você é a base de amor e de segurança da sua criança. Para que essa criança cresça e tenha certeza de que ela teve essa base, para que ela não adoeça nesse ponto, para que ela não desenvolva ansiedade, para que ela se sinta segura, para que ela consiga fazer cocô, xixi normalmente, saudável. Tá fazendo sentido isso para vocês? Compartilhem aí comigo para eu saber. Eu preciso ter bem claro quem são as figuras que cuidaram de mim na infância, pai e mãe. Me avisem se vocês querem uma live sobre isso, gurias. Falar sobre essas duas figuras, aprofundar um pouco mais sobre essas duas figuras. Podemos fazer. Leila tá falando sim, Dani todo sentido, muito sentido, Dani tá cheio de Dani, sempre tem muito de Dani, né? Melissa, me encaixa em toda a sua fala. Manifesting, não sei teu nome, e quando o pai foi meio ausente, viaja muito a trabalho. Acho que minha segurança foi minha mãe mesmo, com o pai presente e amoroso quando estava presente. Sim, a gente pode ter mais figuras paternas, não necessariamente uma só, tá? Tem muitos casos de mães que tinham assim, a minha avó ficava comigo porque a minha mãe trabalhava. E a minha avó me dava muito amor, cuidava de mim. E a minha mãe também me dava amor quando chegava em casa, só que ela passava o dia todo fora. Então eu ficava muito com a minha avó e pouco com a minha mãe. Só que quando a minha mãe estava em casa, ela estava me dando amor. Nesse caso, são duas figuras maternas, isso não é ruim. As nossas crianças, elas deveriam crescer num ambiente completamente amoroso e seguro, onde todas as pessoas, todos os adultos ali próximos deles, fossem figuras maternas e paternas. Que essa criança ela poderia olhar para aquela pessoa e se sentir segura na presença daquela pessoa, né? E não, claro que acaba não acontecendo muitas vezes isso, ou às vezes sim, né? Então, por exemplo, tenho as minhas irmãs, elas têm uma afinidade muito boa com os meus filhos, e eu tenho certeza que eles olham para elas e as vê como uma figura materna também. Do mesmo modo que a gente tem pessoas, né? Os avós, todos eles são figuras maternas e paternas se eles estão ali cumprindo esse papel de amor e segurança perante essa criança. Então são figuras, todas as figuras são muito importantes. E não há problema a gente proporcionar essa segurança se a gente tem uma situação, né? Uma realidade onde esse pai ele precisa trabalhar fora, ele precisa ficar mais ausente. Então a gente vai mantendo essa criança nesse lugar de amor e segurança. Só assim eu consigo desenvolver inteligência emocional para essa criança. E sem inteligência emocional, o meu corpo vai adoecer. O meu corpo não vai saber organizar os hormônios, e as emoções são os hormônios, né? Então, eu tô feliz significa que tem um hormônio dentro do meu corpo que está sendo produzido e está me deixando feliz. Se esse hormônio não for produzido, eu não vou conseguir ficar feliz, eu vou ficar triste. E se essa tristeza ela for constante, é natural a gente ficar triste às vezes, né? Mas assim, se essa tristeza ela for constante, eu vou adoecer o meu corpo, porque eu não vou estar produzindo esse hormônio que vai me trazer alegria, que vai me trazer felicidade. Eu preciso dessa produção. A Dani está perguntando aqui sobre hemorroidas. Hemorroidas está nesse ponto aqui, tá, gurias?
exatamente aqui. Algum medo, alguma falta de segurança, que pode ter a ver com figura paterna também. Alguma falta dessa figura, alguma falta de identificar essa figura, de aceitar essa figura do jeito que ela é, do jeito que ela foi, né? Perdoar essa figura. Ou algo que aconteceu agora que pode estar te proporcionando esse medo. Porque assim, é como se a hemorroida, ela é muito assim, ó, eu quero controlar tudo e ela vem para te mostrar que tu não pode controlar, que tu tem que soltar o controle, que tu tem que soltar. Então precisa observar o que tu tá segurando, o que tu precisa soltar aí. A Paty tá falando aqui, agora consigo entender por que minha filha segurava o cocô. Muito importante a gente trazer para a consciência, gurias. A gente tem que começar a olhar para isso. Vamos falar sobre as figuras paterna e materna, principalmente trazendo essa visão, porque muitas vezes a gente fica se culpando, puxa vida, eu não tive um pai presente, mas existiu alguém ali fazendo essa figura para ti, tá? A Cristiane está falando aqui, meu filho é TEA, seu programa auxilia? Sim. Cris, nós temos várias mães com crianças com diagnóstico de autismo e muitas mães de crianças que inclusive perderam as características depois de fazer o programa, de usar os tratamentos, tá? Então pode ajudar muito. A gente fez um encontro até sobre isso, sobre autismo, as mães falaram muito, foi muito legal, quero fazer mais desses encontros. Então vocês vão ser muito bem-vindos, muito bem acolhidos. A Renata aqui, sou extremamente controladora e ela também tá falando da hemorroida. É o controle. O controle, ele tá ali porque ele tem a ver com medo, tá, gurias? Tem a ver com esse medo, com essa profundidade aqui do medo. A Fernanda tá falando que o filho tem raiva, sente muita dor de cabeça e acredita ser algo no fígado. Faz muito sentido porque o fígado guarda raiva, tá? Nós já vamos chegar no fígado. A live vou ter que acelerar aqui, gurias, porque senão nós vamos muito longe. Aqui a gente tem um outro ponto, a gente poderia ficar só no primeiro ponto ali, que já é muita coisa. Já é muita coisa pra gente olhar. Mas é só para vocês terem essa consciência aí, né? E já ir olhando para as questões que forem aparecendo. No final, hoje eu vou trazer uma reprogramação para esse primeiro ponto ali, porque ele é o ponto que inicia tudo. Se eu não soltar os medos, né, como diz a Bruna, ali tenho hemorroidas e meu desafio diário é estar na fluidez. Esse é o primeiro passo, eu preciso começar esse movimento de liberar esse medo, de me reconectar com esse lugar de segurança, de confiar, né? Confiar no fluxo da vida, né? Confiar na vida, confiar no universo, confiar na fonte que cria tudo que existe, se entregar um pouco mais, permitir isso, né? E claro que eu só vou conseguir fazer isso se eu liberar os traumas que eu estou guardando nesse ponto. E isso é um processo, eu vou liberando esses traumas. Então a gente vai ter hoje no SOS uma reprogramação que eu vou liberar aqui no final. Fiquem comigo para vocês fazerem essa liberação do medo, tá? Precisamos começar pela segurança, eu preciso começar por aí, é o primeiro passo para todo o restante começar a se organizar, tá bom? A Gisele está trazendo aqui, fimose é este ponto também. Cris, dá para entrar no programa sim, a gente não fecha as inscrições, tá? Todos os dias recebemos novas mães. Pode entrar que tu vai receber lá um acolhimento individual. Traz as tuas questões que a gente te ajuda, te auxilia, tá bom? Fimose, é esse ponto que nós vamos olhar agora, tá?
que é o segundo ponto, que fica abaixo do umbigo, e ele comanda o sistema reprodutor e a pele, o sistema tegumentar também. Tá? Então aqui a gente tem a pele e também todo o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Então aqui a gente tem um ponto que ele se estende, inclusive, para outros órgãos quando ele foi afetado, tá, gurias? Infelizmente. O que adoece esse ponto? Lembrando que a gente tem aqui pele e a gente tem também todo o sistema reprodutor. E aí vai pegar também a questão da fimose, né, que é muito comum nos meninos. Tem menina que tem fimose feminina também, candidíase, questões menstruais, cólicas menstruais, TPM, questões sexuais também, a própria sexualidade, a escolha, né, da sua sexualidade também tem a ver com esse ponto. E aqui tem uma coisa que vai afetar muito esse ponto, são os abusos. E esses abusos, eles não são só abusos físicos, né? Eles podem também ser abusos a nível mais profundo, né? Abusos sexuais, abusos psicológicos. Então, qualquer abuso que venha a ser compreendido como abuso, ele vai ficar psicossomatizado nesse ponto e vai ser mostrado através da pele. Então, uma criança que tem dermatite, ela pode estar carregando o abuso lá da bisavó, que a bisavó passou lá com o pai dela, que era muito comum, né? Ainda é, infelizmente, comum, não tão comum, mas Então, a gente tem aí muitas crianças que estão mostrando na pele abusos antigos de ancestrais. Então, a dermatite se tornou algo muito, muito comum entre as crianças, cada vez mais, e tem uma relação psicossomática com questões antigas. Pode ser que essa criança não tenha passado por nenhum tipo de abuso, mas pode ser que a mãe tenha passado, ou que a avó tenha passado. Para quem chegou depois na live, eu iniciei a live explicando sobre a Patrícia, que é uma aluna que ela cessou todos os problemas respiratórios do filho dela, depois que curou as memórias ancestrais da mãe, maternas. E ela entendeu que a avó morreu muito jovem e era uma tristeza que a mãe dela carregava. E que, por consequência, ela também carregava e, por consequência, o filho também carregava. A gente vai carregando. Então, crianças que têm até mesmo essa questão da fimose se tornou tão comum a criança ter fimose, cada vez mais comum. Por quê? Porque nós estamos carregando informações. Gerações anteriores silenciaram, não olharam para aquilo que elas viveram, não fizeram terapia para tratar os seus traumas, não foram resolver de jeito nenhum esse trauma, ele simplesmente ficou silenciado dentro do seu organismo. Esse silêncio, ele vai se tornar uma doença. Não tem como. Eu preciso digeri-lo. Uma emoção entra aqui na minha boca, no meu nariz, ela vai ter que passar por todo o meu corpo e ela tem que ir embora do meu corpo. Ela precisa ir embora do meu corpo, senão ela vai psicossomatizar, ela vai se grudar ali no meu corpo e ele vai causar um problema. E isso pode levar muito tempo para acontecer. Pode ser que seja realmente de 3, 4, 5, 6, 7 gerações anteriores. Tem alguns estudos da epigenética, já comentei isso em live para vocês, que falam sobre as doenças atuais e a relação dessas doenças atuais com as gerações anteriores. Então, a diabetes, a hipertensão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, várias doenças que são hoje muito conhecidas e muito comuns, elas iniciaram lá na Segunda Guerra Mundial. E a gente está passando por um processo de repetição disso. Então, os medos que
essas gerações anteriores viveram, a fome que eles passaram, todo o trauma de viver num ambiente de guerra, ainda está sendo reproduzido no nosso corpo. A gente tem que cortar isso, a gente tem que encerrar esse ciclo. Tá? Entendendo como tudo isso funciona, já é um passo, a gente já está dando um passo. Né? A gente vai resolvendo isso a partir do momento que a gente começa a olhar e digerir tudo isso. A Helena está perguntando, consigo trabalhar isso por eles? Consegue? Consegue, você faz a liberação. Nós somos a geração que muda gerações. Por quê, né? Por que as mães intuitivas são a geração que muda gerações? Porque a gente vai olhar para isso. A gente não vai negligenciar mais o que a gente está sentindo. A gente não vai mais negligenciar o que os nossos filhos estão sentindo e as mensagens que o corpo deles está trazendo para a gente. Tem algo ali muito antigo e a gente tem como resolver. Todas as questões de pele. A Joyce está falando, tenho acne desde a puberdade, já fiz muitos tratamentos e elas persistem. Óbvio, Joyce, tem que ver alimentação, tu já deve ter visto isso, né? Porque se você tem já bastante tempo, ver se tem alguma coisa que você está comendo que não está legal aí para ti, talvez até laticínios, né? Leite sempre acaba inflamando muito o nosso corpo. Mas se você já olhou para isso, certamente tem alguma questão. A gente tem que lembrar que o nosso combustível, o nosso corpo ele tem 2 combustíveis diferentes para ele funcionar. Ele tem o combustível do alimento, né? Eu preciso do alimento para poder me manter saudável e eu preciso também dos meus hormônios. E aí que entram as minhas emoções. Eu preciso cuidar das minhas emoções e eu não posso mais fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo à minha volta. Então, talvez a gente nem tenha a informação de que aconteceu algum abuso, mas é tão comum, né, nas gerações anteriores, inclusive nessas, é muito comum ainda isso acontecer. Então, a gente precisa olhar para isso e a gente precisa entender, talvez tenha acontecido algo assim comigo, com a minha mãe, com a minha linhagem anterior. Mas não importa, eu quero resolver, então eu vou olhar para isso. Como que eu curo isso? Amor próprio. Aceitar o amor do outro sem dor. Porque, olha que forte isso. Aceitar o amor do outro sem dor. Por quê? Quando uma criança ela é abusada por um pai, por um avô, por um irmão, por um tio, que seriam as figuras de segurança dessa criança, essa criança entende que para ela ser amada, ela tem que sofrer, ela tem que sentir dor. Aí essa criança ela vai crescer e ela vai casar com um abusador, com uma pessoa que vai agredir ela, que vai machucar ela, que vai abusar dela, que vai maltratar ela, porque ela entendeu lá no subconsciente dela que era assim que era a representação correta daquela figura. Só que aquela figura foi lá e machucou ela. Arrancou dela o amor próprio dela, arrancou dela o seu merecimento, a sua autoestima. Só que ela é criança, ela não entende as coisas do jeito que a gente entende. Então essa criança ela vai gravar isso como se fosse a figura correta de segurança. Por isso que a gente tem que observar as nossas figuras de segurança, quem foram as nossas figuras paternas. Porque pode ser que eu esteja associando a segurança com coisas erradas, pela convivência que eu tive com aquela pessoa, que talvez não me nutriu de segurança, me nutriu de outras coisas que eu associei à segurança. Faz sentido isso para vocês? Então eu tenho que aprender a aceitar o amor do outro sem dor. E eu posso ensinar isso também para os meus filhos. Eu tenho que resgatar minha autoestima, o meu merecimento. Eu sei que não é fácil fazer isso, tá, gurias? A maternidade intuitiva, ela te dá um caminho. Eu vou te conduzindo para tu liberar toda essa carga.
porque não é fácil fazer isso sozinha. O primeiro passo vocês já estão fazendo, que é escutar o que eu estou falando, digerir essas informações, anotar, né? E fazer a reprogramação que eu vou liberar no final também. Mas é muito importante fazer acontecer, fazer o movimento do corte. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto tem a ver com uma mãe colocou ali do fígado, da raiva. A gente tem um outro ponto que fica bem na boca do estômago. E ali ele psicossomatiza memórias de raiva e de rejeição. Então aqui pega o fígado também. Quando uma criança não absorve os nutrientes dos alimentos, está sempre com ferro baixo, cálcio baixo, vitaminas muito baixas, é uma criança anêmica, essa criança ela está guardando alguma questão de rejeição, de raiva. Ela não está conseguindo absorver os nutrientes dos alimentos. A criança que tem seletividade alimentar, não come bem. Ou a criança que come muito, que tem compulsão, ela também pode ter uma associação aqui. Mas a gente tem também a questão da ansiedade, né, que pega. Compulsão, a gente tem que entender bem o caso, né? Mas tem a ver com a comida, com o alimento que está entrando. Como que eu vou curar esse ponto aqui, né? E olha a conexão só para trazer para vocês. Tem crianças que não dormem bem porque o fígado está sobrecarregado de raiva. O fígado, quando ele está sobrecarregado de raiva, ele não vai processar bem os nutrientes e a informação, o sangue que ele vai mandar para o cérebro é um sangue que não vai estar bom o suficiente para essa criança conseguir nutrir esse cérebro. Então, o caminho que acaba acontecendo, né? A criança come, a gente tem ali dentro do fígado todos os filtros. Nessa estrutura, a gente leva esse sangue para o cérebro e dependendo de como tiver essa produção, essa absorção de nutrientes, o cérebro não vai receber os nutrientes que ele precisa para essa criança se desenvolver. Então, às vezes, pode acontecer até algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança, ou essa criança vai ficar mais agitada, não vai conseguir dormir bem. Tudo vai desencadeando em outros problemas, né? Em outros pontos, porque o fígado ele é um órgão que a gente depende dele para a gente viver. Os rins também fazem esse filtro, então são órgãos que a gente precisa para a gente poder viver. O sistema nervoso, eu não consigo viver sem um sistema nervoso, né? Ele está ali alinhado com o meu cérebro, com todas as informações para que eu consiga me movimentar, com os neurotransmissores que se comunicam com todos os meus órgãos. Então, eu preciso liberar essa raiva. Essa raiva está vindo da onde? Da onde que está vindo essa raiva? Será que eu passei por alguma situação de rejeição lá no útero da minha mãe? Será que essa raiva é da minha mãe? Essa raiva é mais antiga? Da onde que está vindo isso? Que a gente começa a se questionar, lembrando que a gente pode carregar até 7 gerações nessa psicossomática. Então tem muita coisa que é difícil da gente conseguir identificar, porque tem muita coisa muito antiga. O próximo ponto, que eu acho que é um que mais pega assim, para as mães, principalmente das crianças pequenas, é o quarto ponto que fica bem na glândula timo. Essa glândula, ela gerencia o nosso sistema linfático e nosso sistema imunológico, que são os sistemas de proteção do nosso corpo, né? Que fazem com que o nosso corpo fique saudável, que ativa os mecanismos de proteção do corpo. E aqui
a gente tem coração, a gente tem pulmões, a gente tem todo o sistema imunológico conectado. O que vai adoecer essa glândula, o que vai fazer com que ela não tenha força suficiente para poder criar toda essa prevenção? Não quando a gente fala de uma criança que está sempre resfriada e que existe uma forma de blindar essa criança para ela não ficar mais doente, não é que simplesmente os vírus vão desaparecer, né? A gente vai fazer uma mágica e esses vírus vão desaparecer, eles não vão existir mais. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, entre duas crianças, uma criança que está com essa psicossomática sobrecarregada aqui no peito e uma que não está, a que está sobrecarregada vai permitir que o vírus entre, se aloje e crie uma infecção. A criança que está com essa psicossomática positiva, o vírus ele vai entrar, essa criança pode até produzir um coriza, vai produzir talvez uma febrezinha, vai dar um pouquinho de tosse, mas não vai criar infecção. O corpo vai conseguir eliminar esse vírus. O corpo mata o vírus. O nosso corpo mata o vírus quando ele entra, se a gente tiver com uma boa imunidade. Tá? Então, o corpo mata o vírus, que é isso que as mães intuitivas fazem. A criança começou com coriza, começou a dar uma febrezinha, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar o corpo a matar o vírus. A gente não vai prejudicar mais o corpo dando um antitérmico, só se for num caso muito crítico, mas a gente vai monitorar e a gente vai usar soro no nariz, a gente vai ajudar esse corpo a expulsar mais rápido esse vírus, a gente vai usar mecanismos naturais para poder ajudar essa criança a matar esse vírus. O corpo aquece porque o vírus morre com o corpo quente, então a febre é um mecanismo dessa glândula aqui trabalhando. Tudo coisas que a gente deveria aprender, né? Mas que a gente não aprende. Formas seguras de fazer essa observação da febre. Tudo isso a gente vai aprendendo para a gente poder realmente se sentir segura e liberar essa psicossomática que ficou ali causando essa baixa de imunidade, tá? O que vai curar isso? Perdão, amor. Porque aqui o que vai adoecer é a culpa e a tristeza. E essa questão da culpa e da tristeza tem muito a ver com luto. Né? Então, por exemplo, aquilo que a Paty falou, né? a minha aluna, que os problemas respiratórios cessaram depois que ela liberou a tristeza que a mãe dela sentia pelo luto da avó. Então, no caso dela, a tristeza tinha a ver com luto. Outra coisa que acontece muito frequente, eu estou dando exemplos para vocês irem se identificando, tá, gurias? Luto é muito comum, a criança não conseguir desenvolver a imunidade por causa do luto. Outra coisa importante é a questão da nossa experiência dentro do útero da nossa mãe. Muitas vezes, se essa mãe não tinha planejado essa gestação, é possível que você esteja guardando uma culpa por ter vindo, mesmo sem ter sido convidada. Então a gente está ali, a gente está dentro de um ventre que não nos acolheu completamente, que nos rejeitou. E é natural que essa criança guarde culpa. Então nasce com culpa, vai passar a vida toda se culpando e o sistema imunológico vai ficar muito sensível. Então se você de alguma forma passou por um processo assim de rejeitar essa gravidez e tal, pode ser isso, essa baixa imunidade da tua criança, e pode ser por isso que ela fique com resfriados constantes, tá? E aí o que vai acontecer com essa criança? Se ela fica com resfriados constantes, ela vai passar a usar muitos remédios, né? Muitos antibióticos, e aí é natural que outras glândulas elas comecem a inflamar. Se você olhar a bula dos antibióticos e dos corticoides e dos antialérgicos, você vai ver que ali está escrito que se você que pode acontecer
com o uso recorrente, o uso constante, uma inflamação nas glândulas linfáticas, que é as amígdalas, as adenoides, as glândulas que tem aqui dentro dos ouvidos. Então, a criança que começa a ficar doente, com resfriados constantes, né, com bronquite, bronquiolite, pneumonia, asma e um monte de ites, por causa do uso recorrente do antibiótico, do corticoide, seja lá qual for o medicamento que essa criança vai usar ali para fazer esse tratamento, a própria consequência do efeito colateral é inflamar a garganta, é inflamar a adenoide, é inflamar o ouvido, e aí você vai ficar numa bola de neve infinita, porque essa criança não vai conseguir desenvolver aí a imunidade. Então, na maternidade intuitiva, a gente vai fazer as liberações psicossomáticas e vai iniciar um resgate dessa imunidade dessa criança. A gente tem que fazer todo um processo de resgate para cortar essa produção excessiva de doenças. E aí, cortando, eu consigo estabelecer de novo a saúde integral e aí sim fazer todos os movimentos de prevenção. E os movimentos de prevenção, eles são olhar para as emoções. A gente aprende a olhar para as emoções, a gente aprende ferramentas quânticas para poder olhar para essas emoções e resolver elas na origem. Fernanda, reprogramação de uma intuitiva resolve a questão da raiva. Estou fazendo remon para raiva no meu filho, não come bem e sempre com falta de vitaminas. Fernanda, faz tratamento com a bula intuitiva para ele, tá? E em paralelo faz o remon. Porque pode ser alguma coisa bem antiga que tá aí e na bula a gente libera. Porque se tiver em você, vai voltar para ele, entende? A gente tem que fazer o tratamento em você também. Talvez essa raiva seja algo que estava em ti também. Temos que fazer esse corte. Como trabalhamos o perdão? A Ana está perguntando. Perdão é um negócio difícil, né, gurias? Porque às vezes as pessoas vão, nos machucam e a gente quer perdoar, né? A gente não quer ficar guardando isso, mas é difícil, dói fazer esse movimento, né? Então, tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de perdoar, outras têm mais facilidade. Então, é um processo que você precisa fazer um movimento constante. Você pode escrever uma carta para a pessoa que te machucou e nessa carta você escrever tudo que você sente aí, que precisa falar para essa pessoa. E aí você perdoa ela nessa carta e aí depois você queima essa carta, coloca um fim. E você pode fazer essa carta várias vezes se você sentir que não conseguiu perdoar totalmente. Porque dependendo do que o que aconteceu, é difícil perdoar. Mas você vai conseguir se você for tentando, né? Então tem algumas coisas que são mais difíceis, tem outras que são mais fáceis. As mães intuitivas, lá no início do percurso do programa, elas fazem a reprogramação do perdão. Então eu peço para que elas façam para todas as pessoas que elas sentem que precisam perdoar e até mesmo para elas mesmas, porque a gente se culpa, porque a gente se coloca no lugar de se punir, né? De se punir. Muitas vezes essa culpa ela tem a ver com uma autopunição. Você tem que se perdoar. Se tu sente que ficou alguma coisa, repete. Repete quantas vezes for necessário para você sentir leve. Sentir que tá leve. Tá?
Aqui a gente tem mais um ponto aqui, que é a nossa glândula da tireoide. E aqui pega a garganta, cordas vocais, boca, nariz, ouvidos. Os braços também fazem parte desse ponto. Os braços têm a ver com comunicação também. E o que vai adoecer aqui? Problemas na comunicação. Então, distúrbios nessa glândula. Faringite, laringite, amidalite, dor de garganta frequente, otites também. Comunicação. Lembra sempre da comunicação, né? Como que eu me comunico? Eu falo e eu escuto. E talvez eu use minhas mãos para falar, para me comunicar. Então, tem a ver com pontos aí que precisam ser olhados com relação à comunicação. E aí o que pode estar adoecendo esses pontos, né? Autorreprovação, né? Então eu estou sempre me colocando para baixo, eu estou sempre me sentindo menor que os outros, inferiorizada pelos outros. É como se eu tivesse que dizer sim para todo mundo para me sentir amada. Submissão. Tá? Então, preciso ser submissa às pessoas para eu me sentir de alguma maneira amada também. E aqui tem um ponto invertido. Pode ser que eu esteja fazendo com que as pessoas sejam submissas a mim. Então, pode ser a comunicação para os dois lados aqui. Eu tenho que me observar. Será que eu estou falando sim, mesmo se eu quisesse dizer não? Estou falando sim, mas eu quero dizer não. Então, eu estou sendo submissa às outras pessoas. Eu não estou sendo fiel ao que eu quero verdadeiramente. Agora, quando eu estou impondo aos outros, para que os outros sejam submissos a mim, né? Eu sou um general, todo mundo tem que fazer o que eu quero. Também tem um ponto que vai adoecer aqui. A tireoide, ela tem dois movimentos, ou ela vai para cima ou ela vai para baixo. Se ela está indo para baixo, significa que eu estou sendo submissa. Se ela está indo para cima, significa que eu me tornei um general e eu estou aqui querendo que todo mundo faça o que eu quero. Pode ser que eu esteja contribuindo com que pessoas se sintam inferiores através do meu comportamento. Pode ser que eu esteja contribuindo para que pessoas se sintam menores, menosprezadas. Então eu preciso me observar. E como que eu vou curar esse ponto? Com honestidade, com verdade, com autoaceitação. Eu preciso me aceitar, eu preciso me amar. Eu preciso aceitar o que eu estou sentindo. Eu preciso deixar aquele sapo que está entalado na minha garganta descer e ir embora. Eu preciso deixar esse sapo embora. Eu não posso deixar esse sapo entalado na minha garganta. Tem um destaque sobre garganta, gurias, aqui no meu perfil, onde eu fiz uma live só sobre a garganta. A gente tem live sobre intestino, a gente tem live praticamente sobre todos esses pontos aqui individualmente, tá? Então, para quem está chegando agora, aproveitem, né, que esse conteúdo ele está liberado por um tempo aqui no perfil, depois ele sai do ar, essas lives mais longas. Então, aproveita e vai olhar para esse conteúdo bem a fundo. Então, a gente tem o hipotireoidismo, só vou explicar rapidinho, que significa que é o para baixo, né? Então, quando eu me sinto submissa, ó, a Gi tá falando aqui, hipotireoidismo pode estar ligado a uma educação mais rígida, onde o amor estava condicionado a um bom comportamento? Sim, é isso aí. Então, eu tenho que me encaixar,
eu tenho que ficar submissa. Então, observem o comportamento de vocês com as crianças, porque se vocês estiverem condicionando as crianças a isso, lá no futuro pode acontecer um hipotireoidismo. Quando a criança tem dificuldade de expressar o que ela sente, tem que observar como que os adultos estão reagindo com essa criança. Se ela se sente totalmente confortável em se expressar, né? Se teve algum histórico onde ela talvez ficou insegura em se expressar. Mas pode ter a ver com outros pontos também logo acima aqui que a gente vai olhar, tá, Vânia? O hipo, então, é o para baixo, né? E a gente tem também o hipertireoidismo, que daí é quando a gente tá ali de general e a gente pode desenvolver um hipertireoidismo, tá? Na escola está travado. Então, lá na escola é um ambiente que para ele é difícil. Ele não se sente seguro para se comunicar. A Lulu teve muita dificuldade de se comunicar na escola, tanto que ela começou a gaguejar depois que ela foi para a escola. Ela começou a gaguejar porque travou tudo, travou e foi difícil assim para ela começar a se sentir segura. E ainda é muito difícil. Então, observar também os ambientes da criança, né? Ela vai mostrar no corpo se ela está se sentindo segura naquele ambiente. Ela vai demonstrar isso na fala dela, na comunicação dela. É isso, Vânia. Trocou de professora 2 semanas atrás. A Lulu também teve uma troca de professora agora. Ela tá bem mexida. É muito difícil para as crianças. A gente acha que é tranquilo, que é fácil, né? Mas simplesmente a pessoa que ela tinha uma relação de segurança sumiu, desapareceu, foi embora. E aí aparece uma outra pessoa que ela nunca viu. Ela vai ter que construir um laço de novo com essa criança. Só que eu percebo que nas escolas, muitas escolas, não são todas, acabam colocando isso de uma forma tão mecânica e racional que não percebem que essa criança, ela tem emoções, sentimentos, ela vai sentir essa mudança. Não é assim simplesmente troquei, a professora foi embora, né? É muito complicado lidar com as crianças, né? O ambiente escolar, ele não está, muitas vezes, preparado para ter esse olhar. Deveria, né? Deveria ser um ambiente totalmente preparado para ter esse olhar do emocional, dessas trocas, uma preparação. Infelizmente isso acontece e é muito ruim para as crianças. Elas vão entendendo que aquele ambiente não tem segurança. A Dani falou aqui na escola da filha, 3ª vez que troca somente neste ano. Olha como que vai construindo a estrutura de segurança da criança. Ela vai entendendo que aquele ambiente que para ela era seguro, talvez não seja seguro. Ela começa a ter medo daquele ambiente, ela começa a ter insegurança daquele ambiente, porque aquele ambiente está muito instável para ela. Por isso que uma criança, ela precisa de uma rotina. Quanto mais a gente cria uma rotina boa para essa criança, onde ela sabe que hoje ela vai chegar e ela vai ter ali aquela rotina, ela vai se sentir mais segura naquele ambiente, porque aquele ambiente não é aquela coisa maluca que cada vez muda e ela não consegue se sentir segura. A Luísa é uma criança que precisa muita segurança, porque ela é uma criança que tem uma deficiência cognitiva, ela tem mais dificuldade de entender, né? A Lulu tem síndrome de Down. Então, quanto mais a nossa rotina está organizada e ela consiga ver e entender como que vai ser o dia e tudo, mais tranquila ela fica. Então, eu falo para ela o que ela vai comer no lanche da escola. Ela sabe que na terça-feira tem o lanche tal. E às vezes a escola troca o lanche e não nos avisa.
E ela volta frustrada, porque eu tinha dito para ela que o lanche era aquele. Ah, era salada de frutas. E não era salada de frutas, porque trocaram no dia lá e não avisaram ninguém. Ela já chegar em casa, mãe, não foi salada de frutas. Tipo, decepcionada, entendeu? Então, assim, para criança, isso é muito importante. Gurias, façam um calendário da semana na geladeira, na folha de caderno. A gente faz toda semana. Um calendário com as coisas que a criança vai fazendo na semana. Por mais que seja coisas óbvias, que ela já está acostumada, isso ajuda a trazer segurança para a criança. A criança que não é verbal, Fran, tem a ver com outro ponto, tá? Eu já vou te trazer aqui qual que é o ponto. Não é aqui. A criança que não é verbal, ela tem um processamento aqui dos neurotransmissores da fala desconectado. E aí tem a ver com o cérebro, não tem a ver com a corda vocal. Ele tem corda vocal, né? Só não consegue falar, então é diferente. Então, assim, gurias, construam uma estrutura de segurança para as crianças e pense o seguinte, o que está faltando para essa criança entrar na minha casa e se acalmar? O que está faltando para essa criança entrar dentro de casa e ficar tranquila? Segurança. Sensação de segurança. Lilian, não sei se você entrou agora, mas eu expliquei a recém. Mas vai ficar gravado, tu pode assistir, assiste, vai valer a pena. Eu falei sobre o ponto aqui do pulmão, vai te ajudar aí a ter um caminho, tá bom? Dor de garganta e comunicação, tudo a ver. A Vânia tá falando aqui também aconteceu de não avisar e o Gui não aceita. Então, qualquer mudança na rotina para qualquer criança, principalmente uma criança que tem alguma demanda especial, essa criança ela vai ter muita dificuldade. As crianças que não são deficientes, que não têm alguma deficiência, algum transtorno, elas também sentem essa mudança. Talvez elas não demonstrem com tanta facilidade como as outras crianças. Então, assim, a gente não pode negligenciar uma mudança que está acontecendo. E aí, olha só o que pode acontecer. Olha como a gente não percebe as coisas, tá? Como a Dani falou ali, tá, mudou a professora na escola. Beleza, pra gente isso é normal. Pra criança é um impacto gigante que mexe com a segurança dela. Isso não vai mexer só com esse ponto da garganta, vai mexer lá com o primeiro ponto que eu falei, que tem a ver com o xixi e com o cocô. E aí, essa criança, do nada, começa a fazer xixi na cama. Do nada, a criança começa a fazer xixi na cama e a gente não associa o corpo dela falando que ela tá com medo. E aí, do nada, essa criança começa a fazer xixi na cama e a gente vai brigar com ela ainda. Fez xixi na cama, mijou em tudo aqui, né? Ou não, enfim, depende do nosso dia. E aí, aquilo ali pode se tornar uma grande bola de neve. Porque eu não entendi que aquela mudança impactou tanto nessa criança. Então, a gente tem que ficar de olho nos ambientes que essa criança tá. A nossa casa tem que ser um ambiente de paz para essa criança, de segurança. Então, que a gente possa criar esse calendário, organizar as coisas, fazer com que essa criança tenha bastante segurança aí na rotina dela, o que vai acontecer, né? Então, antes de dormir também, com a Lulu, eu passo como que foi o dia dela. A gente fala tudo, ó, hoje você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E você vai agora dormir a noite toda, descansar. E amanhã você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Passa de novo o dia de amanhã. Já dorme tranquila, porque ela já sabe como vai ser o dia de amanhã. A Isa está trancada no cocô, estava fazendo a ligação comigo e essas crises de laringite. Sim, nada está desconectado, tá, Dani? Nada acontece por acaso. Ela tá sentindo tudo isso porque tu também tá com questões aí para olhar. Nada está desconectado.
Tá vindo algo para que você também resolva em ti e vai ajudar a resolver nela, para trazer a consciência. Às vezes isso já estava acontecendo com ela e você não parou para olhar. E aí aconteceu contigo também para você parar e olhar. Aconteceu bem isso do xixi por aqui. É isso, gurias, tem que observar. Um xixi na cama nunca é em vão. Nunca é em vão. Um cocô na roupa também não. Um escape, né? Claro, quando a criança tá desfraldando, ok, mas depois a gente tem que ficar ligada. Porque se a gente estiver no nosso piloto automático da vida, a gente não vai perceber as mensagens. Vai deixar passar e isso vai criar alguma coisa mais crônica, vai ser mais difícil de resolver depois. Vai se tornando crônico aquele problema se eu não paro e não resolvo ele. E agora a gente tem esse ponto aqui, que fica bem entre as sobrancelhas, ele tem a ver com a glândula pineal. É uma glândula que fica no centro do nosso cérebro, tá? As mães intuitivas conhecem bem essa glândula, quem já passou pela fase casulo aí, não sei, mães novas que chegaram, vocês já chegaram no casulo? Me contem, quero saber. Esse sexto ponto, então, ele comanda nariz, olhos, tá ouvidos aqui, gurias, mas tá errado, tá? Ouvidos é o anterior. Eu escrevi aqui. Desconsiderem ouvidos. Eu acho que eu copiei para fazer o próximo e não apaguei. Nariz, olhos, parte inferior do cérebro. Tá? Então aqui eu tenho o nariz, eu tenho os meus olhos. É como se fosse um triângulo aqui, né? Do nariz e dos olhos. E eu tenho a parte de baixo do cérebro sendo regida por essa glândula. E essa glândula tem a ver com o sono, tá? A glândula pineal, ela é a nossa grande produtora de melatonina, que faz com que a gente durma, é o hormônio que a gente consegue descansar. Tá? Então, eu produzo melatonina a partir do meu descanso, né? Quando o meu corpo entende que é hora de descansar. Então, se eu estiver toda bagunçada, vai ser difícil essa glândula conseguir produzir essa melatonina. Ele rege todas as nossas funções sazonais. Então, sabe quando é dia que a gente tem que ficar acordado por causa do sol? Essa glândula está muito conectada com o sol. Né? Então, é dia, tem sol? Estou acordada. Né? Essa glândula dá uma mensagem para o nosso corpo inteiro dizendo, acorda, é dia. Quando anoitece, vai dormir, é noite. Se isso não está funcionando, tem alguma questão para olhar. E aí a gente tem aqui alguns pontos psicossomáticos para entender. O que vai adoecer isso? Confusão, falta de foco, dúvida, perturbação, transtornos. Eu preciso entender em que momento que eu comecei a ficar com essa confusão. Em que momento que eu me perdi. Em que momento que eu deixei de saber quem eu sou. Quando alguém te pergunta quem você é, como que você responde isso? Você consegue responder com convicção quem você é? O que você veio fazer aqui? Pode ser por aí a dúvida. Puxa vida, eu não sei quem eu sou. Eu me sinto perdida na vida, eu não consigo mais me reconhecer, me identificar. As coisas que eu gostava antes eu não gosto mais. Parece que depois da maternidade tudo ficou do avesso, parece até que eu morri e agora nasci num corpo diferente, numa cabeça diferente e agora eu não sei mais nada sobre mim. Então, isso pode causar aí grandes problemas, vai causar uma insônia, vai causar dificuldades para conseguir dormir, para conseguir viver, né? Então aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso achar as respostas dessas perguntas. Eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso da minha autenticidade. Eu preciso conseguir responder essa pergunta, quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. E para onde que eu tenho que ir?
3 perguntas básicas, que não são nada básicas, né? E que é muito difícil da gente responder. Anota essas perguntas para você pensar sobre elas. Quem eu sou? E não é uma apresentação de trabalho, né? Ai, meu nome é Mirella, eu sou não sei o quê, né? Tenho não sei quantos anos, trabalho na empresa tal. Não é isso, é mais profundo. Quem eu sou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou nesse momento aqui nesse planeta como Mirella. E Mirella é quem eu sou também. E eu já fui outras pessoas que também fazem parte de quem eu sou. É complexo, né? É difícil. Quem que me trouxe as minhas bases de amor e segurança para eu saber quem eu sou? E é muito difícil a gente conseguir conduzir os nossos filhos se a gente não consegue ter essas respostas sobre nós mesmas. Eu quero ser a mentora dos meus filhos. Quando eles crescerem, eu quero que eles... Eu desejo, né, do fundo do meu coração, que quando eles precisarem de mim, ou precisarem de mim não, precisarem de alguma dica, algum conselho, alguma clareza, que eles tenham essa clareza, mas que eles possam também pedir ajuda para mim. Então eu vou, todos os dias, acordar cedo e estudar, porque eu quero trazer essa clareza para eles. Eu quero ajudar a construir essa força. Eu quero que eles me vejam como a mentora deles. Que eles não precisem buscar isso no externo. Que eles tenham essa base de amor e segurança bem forte para a vida toda. Então é muito difícil a gente conseguir responder isso. Mas a gente consegue. Quando eu comecei a minha jornada, eu não conseguia responder nada disso. Era tão longe, longe, longe assim que eu não conseguia nem imaginar. Mas essa resposta, ela vem. Ela vem se a gente escolhe. E a gente não desiste. Carol, Vânia, quem mais falou? Foco. Não sei teu nome. Não tá aparecendo. Nós estamos caminhando. E a gente está fazendo o caminho, a gente está escolhendo o caminho do amor. A gente quer entender, reconhecer as nossas bases de amor e segurança. E a gente vai conseguir. Vai chegar um momento que a gente vai ter essa clareza. Daqui a pouco vai chegar. É só a gente não parar. Rose. Nome da minha irmã que faleceu. Nós temos que seguir focadas em saber quem a gente é, em reconhecer quais são os nossos valores, porque se você não tem essa clareza é porque você ainda está condicionada a viver com base naquilo que você recebeu lá da sua mãe e do seu pai, e que talvez ele recebeu da avó, da bisa e assim por diante. A gente tem que voltar a ser nós, e talvez a gente nunca tenha sido nós. Eu percebi o quanto eu me perdi de mim lá na infância ainda. Eu era uma criança intuitiva, eu era uma criança médium, super médium, né? E eu me perdi de mim. E eu levei muito tempo para voltar. E foi os meus filhos que me fizeram voltar para mim. Então essa confusão que a gente vive na maternidade é um resgate para nos colocar de volta no nosso lugar. Que talvez a gente nunca tenha nem vivido ele. Então não desistam. A gente está aqui para fazer esse movimento acontecer, mudando gerações. A gente vai conseguir. Gostando muito dos conteúdos que tu traz aqui. Aprendi muito contigo. Gratidão. Mauli? É isso? É assim que se pronuncia? Me diz se eu falei certo. Li devagarinho porque eu não gosto de errar o nome das pessoas, né? Eu quero e vou conseguir, é isso aí. Vai sim.
Vamos lá, vamos para o último ponto. O 7º ponto fica no topo da cabeça e comanda o funcionamento da parte superior do nosso cérebro. E aqui, o que vai adoecer? Fobias, é tudo uma consequência. Vocês percebem, gurias, que o corpo está todo entrelaçado, né? Nada está desligado, tudo conectado. Então, aqui, num nível mais profundo, aqui é como se eu dissesse o seguinte: me sinto desconectada de Deus, me sinto desconectada do divino, me sinto desconectada do universo, enfim. Me sinto desconectada de mim. E aí eu vou ter depressão, não vou ter vontade de viver. Eu vou ter fobias. Aqui pode acontecer também esquizofrenia, bipolaridade. Quando você fala em transtornos, o TDAH está? Sim, era ali no ponto anterior, esqueci de comentar. Eu falei transtornos só, né? Mas é esse ponto, sim. Transtornos no geral, TOD, TDAH, TAG, até o TEA tá ali, nesse ponto. Então aqui é como se fosse essa sensação. Estou desconectada de mim, estou desconectada das pessoas, estou desconectada da vida, estou desconectada de Deus, não me sinto parte de nada. Alguém está sentindo isso? Às vezes as nossas crianças estão sentindo isso e pode ser algo nosso. A Nath, a Clara, a Bruna. Como se a gente não pertencesse a nada. Como se não fizesse sentido nenhum. Tá aqui, tanto faz. E olha o que cura isso, gurias. Olha como é importante a gente fazer essa pausa para olhar para isso. Reconhecimento da sua história. Tu tem que te reconhecer. Você precisa entender quais são os seus valores. Sabe aquilo que você mais odeia em ti? Coloca para mim aquilo que tu mais odeia em ti aí, escreve. Eu vou te trazer uma nova forma de ver isso. O que você mais odeia em você? Muitas vezes o que a gente mais odeia em nós é algo que a gente está rejeitando, afastando, e a gente não está abraçando isso, não está acolhendo, não está dando amor. E aí o que acontece? Quando a gente rejeita uma parte de nós, mesmo que seja uma coisa muito difícil, a gente está dando espaço para que coisas ruins aconteçam com a gente. A gente está dizendo para o mundo que a gente se odeia, que a gente não tem nenhum valor e que a gente não merece nada. Então, quando eu não consigo olhar no espelho e dizer eu aceito esse meu lado que eu estava odiando, eu escolho amar esse lado, eu escolho olhar para ele, só assim eu vou conseguir mudar ele.
Eu não mudo algo que eu odeio em mim odiando. Eu só mudo amando. Eu não mudo algo que eu odeio no meu filho odiando aquilo. Eu só mudo amando. Eu só vou conseguir mudar a minha filha num comportamento que ela tá tendo, que tá machucando ela, inclusive, se eu olhar para ele, aceitar ele, acolher com amor e simplesmente amar, independente do que aconteça. É muito difícil isso, mas a gente consegue. Porque quando a gente coloca amor naquilo que a gente odeia em nós, isso se transforma num valor nosso, numa virtude. A Lia colocou ali, eu não consigo dizer não. Essa dor tua, quando você ama ela, quando você acolhe ela, ela vai se transformar em bondade, em benevolência, que é uma virtude divina, é uma virtude de Deus. Tudo pode ser transformado numa virtude, em algo bom, se a gente mudar a forma de olhar para aquilo, se a gente colocar amor naquilo. Não quer dizer que, no caso, eu tô engordando, eu tô acima do meu peso, eu não gosto disso, eu odeio que eu faço isso comigo. Acolhe o lado que tá precisando de atenção. Porque se você tá fazendo isso é porque você não tá legal. E você tá descontando, se punindo, descontando na comida. Você tá se punindo e você tá engordando para se punir. Escolhe abraçar com amor você mesma e não se pune mais. Isso vai mudar o que está acontecendo, você não vai mais sentir vontade de comer para se punir. Você vai ter vontade de se nutrir. Vai mudando as sensações, vai mudando, isso vai se transformando em valores. Quando você consegue virar esse jogo, aquilo que você odiava vai se tornar uma força. Eu odiava o fato de eu ter tanta raiva, de ser tão revoltada. Eu sempre fui muito revoltada com a vida, com tudo. E eu precisei acolher essa raiva, porque essa raiva ela virou uma força, virou uma energia em mim. E eu coloco essa energia na força que eu boto aqui para ajudar vocês. Porque eu era a rebelde que ficava reclamando que eu queria que o mundo fosse diferente, né? Eu não conseguia ver uma injustiça que eu ficava louca, brigava. E eu peguei e olhei para isso com amor e transformei isso numa força. E agora não adianta eu ficar reclamando que o mundo não é do jeito que eu quero. Eu vou ser a minha melhor versão para esse mundo e vou ajudar quem quiser ficar comigo aqui e fazer esse caminho também. Vou fazer a minha parte. Eu não vou mais fazer isso com raiva, eu vou fazer isso com outra força. Eu vou acolher isso. E virou amor. Transformou. Não é de um dia para o outro, mas é pensar sobre isso e começar a colocar essa força para fora. Tenho certeza. A gente vai se conectando com a verdade cada vez mais, né? Quanto mais a gente também para se ver. Eu tô lendo um livro onde ele fala muito sobre os grandes líderes espirituais que já viveram aqui na Terra. E ele fala muito sobre esse acolhimento do lado que a gente não gosta. Esses líderes, eles só foram quem eles foram porque eles resolveram olhar para aquilo que eles não gostavam neles e acolher, e amar aquilo, e ressignificar, e entender que tinha uma dor ali. Não tenho como eu fazer isso comigo se acontecer alguma coisa comigo. Não tem como eu estar me punindo. Eu preciso olhar para isso, olhar, botar luz nessa escuridão que está ali. Colocar luz, entender e colocar amor. Preencher de amor.
O nome do livro é Liderança com Alma, ou Liderança pela Alma, não lembro exatamente, mas é do Deepak Chopra. Você pode pesquisar por ele que você vai achar. Para quem chegou depois, assiste a live do início. Vai fazer muito sentido cada ponto, vai facilitar aí para vocês entenderem. E assim, gurias, até os 7 anos a mensagem tem muito a ver com a gente. Nossos filhos estão ali a serviço de nos mostrar o que está doendo em nós e o que eles estão carregando também. Ficou sem áudio? Oi, oi, vocês estão me ouvindo, gurias? Voltou? Voltou? Tá. Eu acho que o microfone aqui deu ruim. E minha bateria tá acabando, dele para de funcionar. Mas tudo certo. Espero que tenha vindo muitos insights aí. Essa live vai ficar gravada para vocês poderem assistir ela mais vezes. Mas eu acho que é muito importante lembrar desse movimento da gente conseguir entender o que a gente não gosta em nós. E do por que aquilo tá em nós daquele jeito. A gente tem que entender porque às vezes é algo que tá lá, mas que nem é nosso. E que só precisa ser colocado... Assim, é um quartinho escuro que a gente precisa colocar luz. É um quartinho escuro que tá sem lâmpada. Pega, bota uma lâmpada nesse quartinho escuro. Olha com clareza o que tem ali. Olha com calma, vai ficar tudo bem. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer se você viver a maternidade intuitiva aí no seu dia a dia. Aqui a gente não segue regras prontas, a gente aprende a escutar a nossa intuição, a curar a nossa história e criar uma nova forma de maternar, com mais leveza, consciência e conexão. Se você quer dar o próximo passo, na descrição desse vídeo você encontra os links da maternidade intuitiva e eu te espero lá. Um beijo!